bom dia a todos. É muito bom vê-los aqui novamente. A quem não me conhece, quem eu nunca vi, sejam muito bem-vindos à Seara. Eu me chamo Alexei, eu sou um dos trabalhadores aqui do corpo da Seara. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre perturbações mentais. Eu chego a especular ou a falar que mais de 99% das pessoas aqui na Terra, encarnados e desencarnados, já passaram, passam ou vão passar por perturbações mentais, né? Quem não? Então, se alguém tiver aqui, levante a mão que eu gostaria muito de conversar, porque é algo do nosso cotidiano, né? E o que são as perturbações mentais? Perdão, gente, eu vou ter que me adaptar aqui. São condições que afetam os pensamentos, emoções e comportamentos das pessoas e que causam intenso mal-estar e sofrimento. Então, por hora, nós vamos entender que as perturbações mentais são tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano que nos afeta. Vai nos afetar em termos dos nossos pensamentos, que a gente vai ficar com aquilo na cabeça, das nossas emoções e, consequentemente, dos nossos comportamentos. Porque isso vai gerar alguma mudança em nós, alguma atitude em nós, e acabamos por ter este resultado. Então a perturbação acaba nos interferindo desta forma. Hoje, a gente vai tratar as interferências em duas faces, da auto-obsessão e da obsessão. Para quem não sabe, a auto-obsessão é a obsessão que nós fazemos com nós mesmos. Todos os espíritos podem obsediar o outro e, principalmente, a nós mesmos. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais depois. E vamos tratar um pouco da obsessão entre encarnados e encarnados, encarnados, desencarnados, desencarnados e encarnados e desencarnados, desencarnados. Ou seja, nós conseguimos obsediar pessoas que estão encarnadas como pessoas que já não estão mais no plano físico. E o mesmo é verdadeiro. Tá? Todo o processo de obsessão se dá nessas quatro facetas. E iniciando, temos a auto-obsessão. A auto-obsessão seria o primeiro passo. Tá? Vocês vão entender que é uma graduação. A gente sai da auto-obsessão e passa para um processo de obsessão. Tá? Então a auto-obsessão que nós fazemos conosco é o primeiro passo. Então o que é? O indivíduo é o grande obsessor de si mesmo, aquele que precisa urgentemente compreender seus ingredientes, tais como a culpa, o remorso, o não saber perdoar, a fim de que possa superar o problema, superando os momentos difíceis e constituindo cenários e perspectivas mais saudáveis. Ou seja, o processo da auto-obsessão é aquele momento onde nós começamos a projetar perturbações mentais em nós mesmos. Aquela monoideia. Quando, por exemplo, nós brigamos, temos uma briga familiar, seja com o nosso esposo, com o nosso filho, com a nossa esposa, e essa briga fica nos remoendo. A gente fica com aquilo na cabeça semanas e semanas. E isso vai nos gerar uma culpa. Pode ser que não tenhamos culpa na briga, mas isso pode nos gerar uma culpa, um desconforto. Essa culpa pode gerar um remorso. Todo esse processo que a gente vai ficar pensando sem parar é o nosso processo de auto-obsessão. Tá? Isso vai se intensificando. Pode ser que a gente termine com aquilo, resolva a briga, por exemplo, o processo se cessa. Se nós intensificarmos, nós vamos abaixando o nosso padrão vibratório. Abaixamos o padrão vibratório e nos ligamos àqueles outros irmãos afins nesta mesma faixa. E o que acontece? Nós entramos no processo de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Estamos nessa escala de progressão, tá? Da auto-obsessão e vamos caminhando. O que é essa obsessão simples? É essa primeira ligação que nós temos com outros irmãos, espíritos ou encarnados, e que se dá o primeiro processo de ligação e o primeiro processo de perturbação. São as interferências sutis que a gente vai tendo ao longo do dia, da semana,
dos meses. Se nós não quebrarmos essas ligações maléficas, tá? Vejam bem, se nós temos ligações com os amigos espirituais, não são processos obsessivos, porque não há um dano. Quando há um dano numa das partes, que na verdade no processo obsessivo os dois lados vão ser prejudicados, né? Não só o obsessor como o obsediado. Mas essa sutileza, se ela vai se intensificando ao longo do tempo, nós passamos por um processo de obsessão da fascinação. O que é a fascinação? É quando o obsessor se mostra como um amigo. Esse é o grande, de maneira bem simples, mas é o grande segredo. Nossa, eu tenho um amigo, ele me intui, ele me ajuda, ele me aconselha. E no começo, isso realmente acontece. Ele se mostra um espírito bondoso até. Só que com o passar do tempo, as interferências, as ligações vão se intensificando. A nossa dependência para com ele se intensifica. Aí ele se mostra como ele é, que ele começa a nos manipular. Um exemplo disso, imagina quando éramos crianças ou temos crianças, e nosso filho acaba andando com um outro amiguinho que ele conheceu, e esse amiguinho não é do mesmo padrão moral, vamos falar assim. Então você tem lá 13, 14 anos, aí seu filho começa a sair com uma turminha, um deles começa a fumar, começa isso, aquilo, e quando você fala isso para o seu filho, ele fala, não, ele é maravilhoso, ele é meu amigo, ele não me causa nada de mal. Esse é o fascinador, é aquele que se mostra, e você tenta falar para o seu filho, ele não aceita isso, porque ele está fascinado, ele está envolvido, tem como se fosse uma magia ali, que fera os olhos dele, né? Com o passar do tempo, se a gente não quebra essa ligação obsessiva, nós temos a subjugação, que seria, hoje vamos entender, como o grau máximo da obsessão. É onde o obsessor acaba por dominar o obsediado. Tá? Nós ainda temos o livre-arbítrio? Com certeza. Nós conseguimos perceber e falar, não quero mais isso? Com certeza, aí a gente muda o padrão vibratório e quebra o processo de obsessão. Não é fácil, mas esse é o mecanismo. Mas, na maioria dos casos, a subjugação ela já é tão intensa que a gente não tem forças de sair dela. Ou a gente não enxerga que a gente está nesse processo, ou a gente não tem forças. É por isso que a gente precisa pedir ajuda nos piores momentos da nossa jornada. E é através dessa ajuda que vamos conseguindo quebrar e vamos retrocedendo e, no fim, nós conseguimos caminhar novamente sozinhos. Agora, as perturbações mentais, elas são projeções mentais. Na física quântica, as projeções mentais são definidas assim. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, mostrando o grande poder das ondas do pensamento. O pensamento é energia, o pensamento é vibração. Então tudo que a gente pensa, a gente projeta. As nossas ações, os nossos sentimentos, nós projetamos isso. Essa projeção, essas projeções mentais são as interferências. As projeções mentais é a habilidade de projetar pensamentos, formas conscientes e emoções para a nossa realidade. É o que nós vamos chamar agora, perdão gente, esqueci. As formas pensamento. Então essa imagem, ela mostra justamente isso, que nós pensamos e nosso pensamento é projetado. Essa projeção nós vamos definir hoje como forma pensamento. E o que são essas formas de pensamento? As formas de pensamento são criadas através das energias que emanamos de acordo com o que pensamos, sentimos, dizemos ou fazemos. Ou seja, tudo que nós pensamos, todas as nossas ações, nós projetamos isso para o ambiente. E quem está do nosso lado acaba percebendo isso. E aí, essa percepção pode ser simplesmente uma percepção onde você só está projetando ao universo, porque eu estou pensando agora, ou eu posso ter uma projeção focada em alguma coisa. Por exemplo, quando eu tenho inveja de alguém, eu faço essa projeção e emano essa energia para essa pessoa.
Todo esse processo de emanar essa energia e visualizar essa pessoa são as perturbações mentais que a outra pessoa está sentindo. E é interessante a gente falar que essas formas de pensamento, elas não atingem somente o pensador ou aquele que eu penso. Tá? No caso, eu estou pensando com inveja de alguém, eu sou o pensador, a pessoa que eu tenho inveja é aquela pessoa, meu foco, né, meu objetivo. Ela atinge também o meio onde eu vivo e ela vive, o meio onde eu estou, onde ela está. Vamos entender isso é muito interessante. Muitas vezes a gente pode pensar que quando a gente pensa, o pensamento só vai e ele some do mar, do cosmos, né? Ele desaparece. Não, ele fica no nosso ambiente. Então, esse ficar no nosso ambiente é justamente essas energias. Vamos dar um exemplo. Quando a gente entra num lugar que a gente se sente desconfortável. Nossa, aqui é muito pesado, é denso, você não, qualquer lugar que seja, você não consegue ficar 5 minutos. Por exemplo, muita gente tem problema em entrar em museu, pela história das peças, toda a vivência, a experiência que tem naquele local, tem gente que se sente mal. O se sentir mal é nós captamos essas formas de pensamento, essa energia densa, essa forma de pensamento. Então, quando nós projetamos isso para alguém, essa pessoa vai ficar envolta nessa forma de pensamento que nós projetamos. E quanto mais a gente projeta, mais intenso vai ficar essas formas de pensamento. Quando nós cessamos esse pensamento, a forma também continua. Se a pessoa obsediada entra nesse padrão e fica fazendo essa auto-obsessão, ela fica vivenciando essas energias, ela passa a produzir ou alimentar essa forma de pensamento. Tá? Então, eu posso projetar, cessar essa projeção, mas a pessoa continua com aquilo, ela continua caminhando com aquilo. E aqui vem a chave de tudo, tá? Como identificar se nós estamos envoltos nessas formas de pensamento, nessas perturbações? Como identificar se as perturbações são nossas para nós mesmos ou se são de outros? Eu trouxe alguns pontos que são muito interessantes. Primeiro, vai ser muito mais fácil, como tudo na vida, nós enxergarmos essas características em outros. Mas eu convido vocês aqui a tentar olhar hoje e falar assim, não, eu volto para casa hoje à tarde, olho no espelho e vou falar, não, eu identifiquei esse e aquele ponto. Porque esse é o nosso exercício hoje. Tá? Primeiro, mudanças no comportamento. Observar mudanças drásticas do comportamento como isolamento social, agressividade inexplicável ou desinteresse pelas atividades diárias. Em outras palavras, a gente conhece isso como uma depressão. A partir do momento que nós começamos a entrar num processo de tristeza, de desânimo, de depressão, isso pode ser nós, conosco, numa situação que nos tirou ali do prumo, ou pode ser outras pessoas jogando essas projeções mentais em nós. Então, esse é o primeiro passo. Nossa, eu fiquei triste. Um dia, não tem problema, a gente oscila entre a tristeza e a alegria, natural, faz parte de nós. Só se isso se perdurar 1, 2, 3, uma semana, um mês, opa, algo está estranho, tem alguma coisa. Levanta uma luzinha vermelha, como diria Soninho. Né? Então, vamos ficar atentos. O segundo é alterações de humor. Flutuações de humor intensas e persistentes, como tristeza profunda, irritabilidade extrema, explosões de raiva ou excesso de alegria. É muito fácil nós entendermos que um processo obsessivo vai nos levar a uma depressão. E, da mesma forma, a depressão nos leva ao processo obsessivo porque a gente abaixa a nossa vibração. Tá? Agora a gente tem que ficar, por exemplo, aquela pessoa que acorda extremamente feliz, no almoço está extremamente triste, à tarde volta a estar extremamente feliz. Aquela oscilação brusca de sensações, isso também é uma característica. Lembra, a gente trabalha num mediano ali, numa linha média. Tá? Então, fiquem atentos. E outra coisa muito importante que eu quis trazer para vocês, o excesso de alegria.
Vocês vão falar assim, nossa, mas pessoa alegre não é obsediada. A pessoa é o oposto da tristeza. Mas é aí que a gente tem que tomar um cuidado. A pessoa extremamente alegre, não falo todas, mas algumas, pode ser uma fuga dela. É uma pessoa extremamente depressiva, com muitas perturbações, que como defesa, ela dá um passo para trás, faz uma máscara e fala assim, nossa, eu sou extremamente feliz. É aquela pessoa que topa tudo, que vai em festas. Vocês imaginarem ela está com você. Aí um belo dia você escuta a notícia que ela tirou a vida, ela cometeu suicídio, você fala, nossa, mas era uma pessoa tão feliz. Aí que você começa a perceber nesses pontos. Em algum momento ela pode ter uma mudança de comportamento que ninguém reparou. Em algum dia ela ficou triste e ninguém reparou. Não, ela é feliz, ela não tem isso. Então isso aqui eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção. Tá? Problemas no sono, dificuldade em dormir ou dormir em excesso, juntamente com pesadelos e insônias. Quando nós dormimos, o corpo físico é que precisa de repouso, o espírito não precisa. Quando nós dormimos, nós fazemos algo que nós definimos como desdobramento. A gente emancipa. Então é como se o espírito saísse do corpo. A gente fica ligado, pelo que a gente define como cordão de prata, porque o corpo e o espírito têm que manter essa ligação, mas o espírito vai para a espiritualidade, para o plano físico, e tem toda uma interação com os amigos, com os obsessores, com os inimigos. E nesse processo, quando nós estamos no corpo físico, vamos imaginar, eu tenho um obsessor e ele fica lá projetando e me perturbando o dia inteiro. Ele tem a carne, ele tem um cérebro para me, como que eu vou falar? Para me influenciar. Quando eu estou dormindo, o corpo físico não existe mais, então essa barreira densa não existe mais, então eu estou mais propenso às percepções, às interferências, às influências. Por isso que no sono, muitas vezes a gente acorda e teve um sono terrível, que a gente não lembra de nada, acordou cansado. São essas interferências, elas se intensificam. Aqui eu faço 2 pontos. Lembra que eu falei que nós podemos obsediar desencarnados? No sono é que nós fazemos isso. Porque a gente não tem essa consciência. Na maioria dos casos a gente não tem essa consciência. Então quando a gente desdobra e vai passear, literalmente, a gente vai atrás daquele que nos cometeu alguma coisa. Então a gente tem muitos relatos de irmãos que dão comunicação que falam justamente isso. Eu obsedio ela. Por quê? Porque ela me persegue à noite. Aí o que eu faço? Eu não deixo ela dormir. Olha que maravilha. Aí ela vem reclamando, o encarnado vem pra gente e fala assim, eu não consigo dormir, não sei o quê. Aí a gente vai descobrir. Por quê? Porque ela obsedia alguém. Então ela sai do corpo, vai passear e faz essa obsessão. Então a gente tem que fazer o preparo do nosso sono. Então é por isso que todo mundo fala, faça uma oração antes de dormir. Pega um evangelho, faz uma leitura de 5 minutos, pede, se liga a seu amigo. É um dia? Não. Vai funcionar num dia? Não. Em 2? Também não, gente. 3, 4? Não. 1 mês? Opa, perfeito. 1 mês você já vai conseguir isso. 2 meses? Por quê? O que é essa conversa? Esse preparo antes do sono? A gente vai levando nossa vibração. Isso é um processo. A gente vai... Por exemplo, imagina que a gente tem um fumante. O fumante para de fumar, é um processo. E ele sempre vai precisar querer fumar. Também é um processo esse desligar. É a mesma coisa nesse processo do sono. Então a gente tem que criar o hábito de fazer essa preparação. Tá? Então não é um dia, então persevere. Tá? Isso que eu peço para vocês. Outros pontos muito interessantes. Mudança no apetite. Alterações significativas no apetite, resultando em ganho ou perda de peso. Quem nunca atacou um pote de sorvete depois de uma semana triste? Agora, se essa semana triste se prolonga, nós vamos nos ligar àqueles irmãos em sofrimento que adoravam os potes de sorvete. E aquilo vai se intensificando, gera um processo obsessivo. Quem nunca se olhou no espelho e falou assim, nossa, o pote de sorvete fez seu efeito. Preciso consertar isso.
Aí tudo bem, vou malhar, emagreci, tá bom. Mas aquela pessoa que começa todo dia, olha no espelho, olha nas redes sociais, as pessoas são mais magras, são mais altas, se acha feia, se acha gorda, aí é auto-obsessão. Esse é o processo de auto-obsessão. É aquilo que você fica. Ninguém está te influenciando, é só você. Você olha, você quer aquilo, você almeja aquilo. Quando aquilo se estende, no caso, por exemplo, a perda de peso, você vai ter a bulimia, a anorexia. Aí você já tem um comprometimento físico daquilo. Aquilo se estende, vem um outro obsessor e fala assim, nossa, eu também queria ser alta, magra, linda. E fica, não come mais. E se instala o processo de obsessão. Pensamentos obsessivos ou comportamentos compulsivos. Pensamentos indesejados e comportamentos repetitivos que a pessoa não consegue controlar. A monoideia, por exemplo. Da mesma forma, vamos pegar o exemplo da pessoa que com bulimia ou anorexia. Não, eu não posso comer, eu preciso emagrecer, eu não posso comer, e fica o dia inteiro. Então ela vai trabalhar, ela volta do trabalho e vai dormir, fica pensando, essa monoideia. Então quando a gente tiver uma monoideia, vamos só fazer um parêntese, né? Vamos imaginar uma situação de trabalho, que a gente tem alguma dificuldade, o chefe cobrou alguma coisa, a gente precisa resolver aquilo. Tudo bem, gente, a gente precisa ficar focado naquilo. Mas quando aquilo se estende demasiadamente, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e volta, depois você para de pensar naquilo, aí você volta no mesmo ponto e fica naquela roda, isso é essa monoideia. Tá? E por fim, o pensamento acelerado e a perda de foco. Hoje, antigamente era comum, virou novidade, todo mundo tinha depressão, né? Isso não mudou muito, mas hoje em dia todo mundo tem TDAH. Virou moda ter TDAH. Agora eu pergunto para vocês, será que todo mundo tem TDAH ou a gente tem perturbações mentais? Então a perda de foco, muitas vezes, é um processo obsessivo que vai ficando na nossa mente ali, dia após dia, que vai nos tirando esse foco. Esse é o objetivo da pessoa. Vamos imaginar, quando nós perdemos o foco, tiramos a nossa concentração, deixamos de produzir no trabalho, começamos a ter problema no trabalho, aí o chefe começa a cobrar, somos demitidos. Nossa, é o que o obsessor quer, a nossa ruína total. Então, pensamento acelerado, a mesma coisa. São projeções mentais onde nós, um obsessor, vai causar em nós. Então, nosso pensamento, a gente tem um turbilhão de ideias ao mesmo tempo. Isso não é normal, isso não é saudável. Então, isso é uma projeção mental. Então, aconteceu isso, de novo, a luzinha vermelha da Soninha acende, e você fala, opa, algo está estranho. E agora, a chave de tudo, não é uma receita milagrosa, gente, vocês já ouviram isso aqui. O que fazer? Como sair? Como quebrar isso? A primeira coisa é ter consciência desses processos. Então, hoje a gente já pode falar que a gente riscou um pouquinho e vocês já sabem um pouco. Que processo? Como se dá as projeções mentais? De onde elas vêm? Basicamente é isso. O que elas são? Tá? O segundo passo, aceitar e querer mudar. Aceitar o quê? Aceitar que nós estamos com perturbações. Nós estamos com interferências. Esse é o primeiro passo. Tá? E paralelamente a esse, querer mudar. Porque não adianta a gente aceitar e não querer mudar. A gente tem a escolha. Tá? Não, eu estou bem assim. Eu gosto do meu obsessor. A gente se completa. Ok, a gente se completa. Daqui a um mês, pode ser que essa completeza não vai acontecer mais. Aí a gente vai tentar mudar. Tá? Então, querer mudar é fundamental. E por que eu falo isso? Muitas vezes a gente tem um ímpeto de trazer familiares, amigos, conhecidos e falar, nossa, eu tinha isso e todo esse processo me ajudou. Eu estou bem agora. Eu gostaria muito que você passasse por isso. Mas a pessoa não está pronta. A pessoa não quer. Ou ela quer, porque ela fala que ela quer, mas no íntimo ela não quer. Então são aquelas pessoas que fazem muita coisa para melhorar e não sai do lugar. Ela dá voltas.
e está sempre no mesmo lugar porque ela não melhora. Aí você fala, nossa, ela não melhora. Por quê? Porque, infelizmente, no íntimo dela, o espírito dela não quer essa mudança. Por mais que o corpo físico fale, não, eu quero mudar. Vigiar nossos pensamentos, que é justamente esse exercício que eu convidei a vocês. Olhar no espelho hoje e começar a prestar atenção no que vem na minha mente. Só que não é só quando a gente chegar em casa e olhar no espelho. Eu convido vocês, eu acho que a gente respira, eu vou chutar aqui, tá, gente? 20 vezes por minuto, alguma coisa assim, tá? Eu convido nós a vigiarmos nosso pensamento 20 vezes por minuto. É um exercício constante. Tá? Lembra do cigarro? Que também é um exercício diário. Literalmente, um ex-fumante, eu acho que é um exercício a cada minuto. Tá? Então eu convido vocês a fazer esse vigiar do pensamento. Quando a gente vigiar nosso pensamento, nós podemos nos deparar que estamos com essas interferências. E o que fazer naquele momento? Tentar mudar o foco daquilo. Se eu estou com inveja de uma pessoa e aquela inveja só cresce, vamos tentar olhar para outra pessoa, ou vou sair, vou tomar um sorvete, vou tomar um café, sabe? Tentar quebrar aquela projeção. Porque a partir do momento que você pensa na pessoa, você se liga à pessoa. E isso só vai crescendo, essa ligação. Se você quebra esse foco, pelo menos naquele momento você mudou o pensamento e o foco se desfez. Até o próximo momento que a gente pensar de novo. Até o momento que a gente não pensa mais nela. Tá? Então eu convido vocês a mudar o foco. Aqui eu trouxe, quem nunca ouviu, né? Jesus nos ensinou orar e vigiar. Orar e vigiar, gente. Vigiar o quê? Os pensamentos. O que é orar? Conversar com os amigos. Conversar com nós mesmos. E o que é isso? Elevar nossa vibração. A partir do momento que a gente eleva a vibração, as interferências são de vibrações baixas. Elas não nos atingem mais. É uma vez que a gente vai orar no dia? Não, 20 vezes por minuto. Nossa, ou seja, é constantemente, né? Evangelho no lar. Para quem não sabe, o Evangelho no lar, basicamente, de maneira bem simples, é assim. A gente vai pegar em casa, abrir o Evangelho, ou um trecho da Bíblia, ou um livro que se remete a coisas de moral elevada. Tá? Ler 5 minutos. De preferência com todo mundo em casa. Quem não pode, pode ser só você. Você vai ler, se tiver mais gente, você faz um comentário e faz uma oração. O que isso faz? Isso vai nos fazendo elevar nossa vibração, um dia após o outro. O que faz elevar a nossa vibração? Né? Qual é o resultado disso? Aquelas formas de pensamento que nós falamos lá atrás, que estão na nossa casa, que estão conosco, elas vão se desfazendo, porque ela é vibração densa. Imagine um quarto escuro. Forma pensamento é aquela coisa escura. Quando você acende a luz, ela vai embora, a escuridão vai embora. Evangelho no lar é justamente isso. É da mesma forma nos preparar para dormir. Mesma coisa, a gente vai levando, a partir do momento que a gente eleva a nossa vibração, a gente vai andar com os nossos afins, aqueles irmãos de vibração elevada. Um dia só? Não, gente, todo dia. Aí vira um hábito. Até o momento que não precisa, o Evangelho no lar ser todo dia. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias. Tá? Meditação e respiração. Esse é um momento onde a gente tem 24 horas no dia. O que são 10 minutos para nós mesmos? Para a gente sentar, por exemplo, a gente acorda, senta na cama, a gente faz aquela oração, né, para o outro, e a gente vai começar a fazer a meditação para nós, essa oração para nós. 10 minutos de silêncio, onde a gente vai internalizar e começar a prestar atenção nos nossos pensamentos e aos poucos ir tirando esses pensamentos acelerados, tudo. É um processo simples que a gente pode usar a respiração como uma ferramenta. Quem não sabe, aquela respiração 2, 2, 2, 2, né? Que eles falam quadrado, né? Você inspira 2 segundos, prende 2, solta 2, prende 2 e vai. Só nesse processo onde a gente vai acalmando a nossa mente. E por fim também o passe. Por que o passe? Justamente aqui na hora do passe, através da espiritualidade, os médiuns passistas vão nos ajudar a tirar toda esta forma, pensamento, realinhar nossos centros de força,
para que a gente comece a quebrar essas interferências. Esse seria o papel do passe. E já finalizando, que eu já dei meu tempo, apesar do meu atraso. Infelizmente não dá para ler. Mas, duas passagens. Um resumo, na verdade. Para se libertar das influências espirituais menos felizes que nos causam desequilíbrio, é preciso buscar o padrão vibratório e a mudança no comportamento diário, procurando se afastar das influências negativas pelo pensamento. A harmonia espiritual nasce do desejo profundo de se libertar da influência de mentes menos felizes, perseverando no caminho da luz, capaz de combater a escuridão interior. Então, nós temos que trilhar esse caminho. Nós temos que decidir sair dessa escuridão interior, nossa ou provida de obsessores externos, de pessoas externas. Bom, hoje eu queria trazer a isso. Espero que vocês consigam olhar no espelho como eu faço e tento ver essas perturbações. Elas são constantes e as de hoje podem não ser as de amanhã, que não vão ser da próxima semana, vão ser novas. A gente está sempre fadado a tê-las, mas conforme a gente vai compreendendo como nos distanciar, nos blindar dessas projeções, a gente consegue caminhar de uma maneira mais leve, que já temos muitos problemas, né? Não precisamos carregar os dos outros também nessas interferências. Muito obrigado, que tenham um excelente passe e visualizem essas formas, pensamentos sendo retiradas de vocês no